Está começando o Academia desta semana. O comércio eletrônico está cada vez mais presente na vida das pessoas. As redes sociais também. E quando esses dois temas se relacionam, como fica a proteção do consumidor? Esse é o tema da dissertação de Ricardo de Macedo Mena Barreto, que vamos acompanhar a partir de agora. Direito, ciberespaço e redes sociais. Desafios da proteção do consumidor no social commerce. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da área das Ciências Jurídicas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, para obtenção do título de mestre em Direito. O estudo é de Ricardo de Macedo Mena Barreto. E para debater o trabalho, recebemos o professor de Direito do Consumidor do Uniciub, Leonardo Bessa, e também o sociólogo Marcelo Barra. Quero aqui agradecê-los pela presença. Muito obrigado por aceitar o convite da TVX para participar da Academia de hoje. Nós vamos agora acompanhar um resumo deste estudo. O estudo mostra a evolução do comércio eletrônico nas redes sociais. O autor analisa como o consumidor da atualidade pode exigir seus direitos diante desse novo cenário. Bom, Ricardo, muito obrigado pela presença, por trazer o seu trabalho para ser debatido aqui no Academia. Inicialmente, eu já gostaria que você falasse da metodologia. Então, tá. Olá, Rimarco, agradeço pela oportunidade da TV Justiça de apresentar o trabalho. Gostaria de cumprimentar o professor Leonardo Bessa, o professor Marcelo Barra. Quanto ao método do trabalho, esse método que eu utilizei poderia ser chamado, num primeiro momento, de um método crítico dialético. Por quê? Ele visa a apreensão do fenômeno, nesse caso, o consumidor que opera nessas redes sociais virtuais, e a relação, as inter-relações que se traçam com outros fenômenos, né? Então, basicamente, é um método que busca questionar a forma, de uma forma crítica, os determinantes econômicos, sociais e históricos e a potencialidade da ação humana transformadora nesse cenário. Pesquisas, geralmente, sobre esse tema, que eu costumo denominar de cyberdireito, que é essa relação entre direito e novas tecnologias, geralmente são pesquisas que se traçam a partir de um perfil mais dogmático, geralmente se detendo analogia, buscando relacionar essa realidade que nós vivemos, essa realidade tecnológica, com o direito posto. Uhum. Só que como nós temos hoje um cenário de ausência de leis específicas sobre esse tema, hoje começa então a se debater o Marco Civil da Internet e a própria reforma do Código de Defesa do Consumidor, eu tenho que enfrentar uma pesquisa como essa a partir de uma perspectiva mais transdisciplinar, como eu denomino mesmo na obra, e numa perspectiva basicamente sociológica jurídica. Então, desde Ricardo Lorenzetti, nós sabemos que pesquisas nessa perspectiva, que buscam trabalhar o direito na perspectiva dessas relações com as novas tecnologias, nós temos basicamente duas perspectivas que seguem. Uma ontológica, que visa sustentar que nós estamos diante de um mundo novo e que requereria logo um direito novo. E uma mais instrumental. Nessa perspectiva mais instrumental, se busca transplantar essas regras postas, né, no caso, o nosso Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal, para essa realidade. O que o Lorenzetti sustenta, e eu me aproprio bastante no trabalho dessa ideia dele. A gente não pode seguir nem esse paradigma ontológico, nem instrumental. A gente tem que seguir um caminho do meio. Ou seja, a gente tem que buscar aquilo que ele chama de paradigma da ancoragem. O que é o paradigma da ancoragem? É buscar aceitar que nós vivemos situações novas, né? E temos que, ao mesmo tempo, inovar mediante essas inovações. Então, é um trabalho que tem essa perspectiva de ancoragem no mundo real, né? Ou seja, a gente valoriza a experiência adquirida no direito, mas busca, ao mesmo tempo, inovar. Bom, nós vamos agora conferir 3 obras destacadas pelo próprio Ricardo, com o destaque aí da bibliografia. A Constituição da Sociedade, de Anthony Giddens, editora Martins Fontes. Redes sociais na internet, de Raquel Recuero, editora Sulina. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor, um estudo dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico, de Cláudia Lima Marques, editora Revista dos Tribunais. Bom, Ricardo, então gostaria que você comentasse essas 3 obras, de que forma cada uma contribuiu para a elaboração do seu estudo. Perfeito. Bom, começando pela obra do Anthony Giddens, né? O Giddens é um autor que serve como referencial teórico para o meu trabalho. Ele é um sociólogo, elaborou aquilo que ele mesmo chama de uma teoria social,
que visa seguir um caminho diferenciado da tradição sociológica, ou seja, ele traz uma série de categorias que são bastante importantes para o meu trabalho e que eu me aproprio, né, sendo as principais a ideia de ação, de reflexividade, de estruturação, e a partir dessas categorias eu busco observar como se estabelece essas relações de consumidores e empresas no comércio eletrônico, nesse novo comércio eletrônico, que é o que eu chamo de comércio social, né, à luz da teoria americana, então, sobre o tema. O Giddens, ele é um autor de fundamental importância e a escolha foi proposital de pegar justamente 3 obras, que, sendo uma sociológica, uma mais da área da comunicação e uma do direito. O Giddens, ele está em perfeita concordância na minha leitura com o livro seguinte, que é o livro da Raquel Recuero. A Raquel Recuero, ela é uma teórica da comunicação, né, gaúcha. Ela tem um dos trabalhos mais pioneiros nessa área, e visa nessa obra problematizar inicialmente as redes sociais, observando à luz também de teorias sociológicas, como a própria teoria do Parsons. Então, ela tem uma tradição no estudo dela voltada à teoria sociológica, que me permite trazer um diálogo bastante frutífero com a teoria do Giddens, que não é basicamente a teoria que ela utiliza, como eu falei. E, num terceiro momento, então, eu cito o livro da professora Cláudia Lima Marques, que, na minha opinião, é um livro que é básico, né, nessa área de pesquisa, porque, afinal de contas, foi um livro que me introduziu nesse tema, ali em 2004, 2005, na época que ela publicou a obra. Quando eu descobri esse livro, me chamou bastante atenção. Comecei a realizar desde então pesquisas sobre a área do comércio eletrônico, até culminar nessa nova área que se descortina, que é a área do comércio eletrônico nas redes sociais. De um ponto de vista mais objetivo, o que nós temos no livro da Cláudia Lima Marques, uma análise daquele comércio eletrônico mais tradicional, até porque na época não tínhamos esse novo comércio eletrônico. Né, que é o comércio eletrônico 2.0, também chamado de comércio social eletrônico, que é o que eu abordo na minha obra. Mas é importante destacar que, ainda que o livro esteja fazendo esse ano 10 anos, é um livro bastante atual, a discussão está totalmente voltada para toda aquela planificação que ela coloca na obra dela, a questão da desterritorialização, da desmaterialização, da despersonalização da relação de consumo. Então, para mim, é um livro bastante atual e foi fundamental para estruturar o meu estudo. A professora Cláudia Lima Marques, sem dúvida, é uma das grandes referências no direito do consumidor no país. Bom, vamos falar do trabalho em si. Então, o trabalho ele é fruto de uma pesquisa, como eu falei, que vem desenvolvendo há bastante tempo já, que começou na época, inclusive, da graduação, na pesquisa, e que culminou no meu mestrado. Na época, eu percebi que havia realmente uma diferença. Ali, em meados de 2009, 2010, 2011, percebi que havia uma diferença daquele comércio eletrônico tradicional, que eu vinha estudando, para o comércio eletrônico social. Ou seja, até como usuário de redes sociais na época, eu percebi que cada vez mais as empresas se inseriam nessas redes sociais. E isso estava criando aquilo que eu denominei na pesquisa de uma cybercultura de consumo. Ou seja, usuários de redes sociais estavam passando a operar numa plataforma híbrida, onde nós tínhamos, de um lado, o comércio eletrônico tradicional se inserindo através de links, através de fanpages, como é o caso do Facebook, e fazendo com que os usuários dessas redes sociais passassem, então, a realizar compras a partir dessas redes sociais, ou seja, redirecionados pelas próprias redes sociais. E isso mudava, na minha opinião, na época, significativamente tudo que nós víamos desde então, que era aquele tipo de acesso tradicional. Eu entro na internet, procuro a página de uma livraria e realizo a compra de um livro. Não, eu estava, então, em redes sociais sendo redirecionado para livrarias. Isso mudava a experiência do usuário dessas redes sociais. Então, comecei, a partir de então, a realizar pesquisas sobre o tema e à luz de uma teoria sociológica, que foi a teoria do Giddens, que me trouxe importantes noções como monitoramento reflexivo, ou seja, de como esses usuários poderiam, então, estar operando nessas redes sociais. Tudo isso me levou a trabalhar, então, basicamente, a ideia de globalização, de direito e revolução tecnológica. Ou seja, globalização, direito e revolução tecnológica aqui pareceriam, então, como 3 processos conjugados
e isso estabelecia, em alguma medida, uma dificuldade na defesa do consumidor online. E que, como repito, não é aquele consumidor tradicional, não. É um consumidor agora que podemos chamar de consumidor 2.0. Um consumidor que opera nessas redes sociais e cuja experiência de compra se estabelece a partir dessas redes, como Facebook, Twitter, né, o próprio YouTube, todos eles são grandes canais hoje de divulgação, de publicidade dessas empresas. Então, o cyberconsumidor, ou seja, esse consumidor que opera hoje nessas redes, ele tem bastante dificuldade de entender como é que se opera essa relação entre as redes sociais e o comércio. Um caso emblemático que eu trago da minha pesquisa é um escândalo que aconteceu nos Estados Unidos entre 2006 e 2007, que é o caso Beacon. O Facebook inseriu uma ferramenta que era um feed, ficou conhecido como Newsfeed. Esse Newsfeed, na época, gerou um verdadeiro escândalo nos Estados Unidos. O Facebook foi processado. E o que apareceu a partir daí e que realmente alertou bastante os usuários dessas redes sociais? Ou seja, que havia aparecido uma ferramenta que tradicionalmente é uma ferramenta de mineração de dados, que acontece online e que nós desconhecemos. A gente pode observar uma rede social hoje como um iceberg, que é a proposta que eu coloco no próprio livro. Ou seja, o iceberg ele tem uma camada que fica oculta, abaixo do mar, e uma que fica em cima. O lado de cima consiste em todas essas relações que nós travamos com os nossos amigos, colegas de trabalho. Embaixo do iceberg, ou seja, o ponto oculto que nós não observamos, tem então essa mineração de dados e uma invasão da privacidade do usuário. Isso foi posto à prova a partir então de 2007, gerou um escândalo e a necessidade desde então de se repensar a defesa do consumidor nesse comércio eletrônico, que é o social commerce, também comércio eletrônico 2.0 ou do novo comércio eletrônico, como quiser chamar. Bom, nós vamos aqui a um rápido intervalo. Na sequência estaremos de volta com a academia, já na fase de debates deste estudo. Até já. Estamos de volta com o Academia, hoje debatendo a dissertação de Ricardo de Macedo Mena Barreto. Nós vamos conferir aqui agora algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Políticas Públicas e Direitos Fundamentais, de Felipe de Melo Fonte, editora Saraiva. Juros no Direito Brasileiro, de Luiz Antônio Scavone Júnior, editora Revista dos Tribunais. Mídia e Processo, de Helena Abdo, editora Saraiva. Para dar início ao nosso debate, convido o professor Marcelo Barra. Pois é, Ricardo, eu te parabenizo pela abordagem, pelo trabalho, né? Você traz a sociologia, a filosofia, a comunicação, a tecnologia numa abordagem transdisciplinar, e eu acho que essa abordagem ela é muito recomendada, porque, na minha visão, o direito ele é sobredeterminado. São certas relações sociais, sobre determinadas condições e não outras, que configuram algumas formas do direito, né? Então, por isso que eu acho que você tem uma abordagem correta. Historicizar um pouco, né, o seu objeto em tela, o social commerce, né, o comércio social, né, em português. Você tem aí há mais ou menos 15 para 20 anos a emergência da internet com o comércio eletrônico, né? Em 2007, mais ou menos, há uma grande crise econômica, que perdura, na verdade, até hoje no mundo, e você tem mais ou menos paralela a emergência dessa chamada Web 2.0. E só a partir disso surge esse social commerce, como você coloca no seu trabalho, né? E justamente nesse momento em que o capitalismo precisava se ver livre de enormes estoques. Mais ou menos 1/3 da capacidade produtiva é ociosa na economia a partir de então. Uma pesquisa muito recente, em função do Fórum Econômico de Davos, na Suíça, traz que 85 pessoas, Ricardo, têm fortuna, têm patrimônio equivalente à metade do planeta Terra, 3,5 bilhões de pessoas, né? No Brasil, por exemplo, aliás, ele nem mora mais no Brasil, o homem mais rico é mais rico que 66 países, né? Então, como que o direito é produzido, né? Como é feito o direito na sua avaliação, na sua percepção? Realmente, o direito, como nós vemos hoje, ele sofre uma mutação muito forte, porque nós tivemos, historicamente, no direito, o império daquela perspectiva, daquele paradigma que a gente pode chamar de paradigma normativista do direito, né? Que tem como grande representante e bastante citado Kelsen. E
porém, basicamente o que eu vejo é que o direito ele sofre mutações a partir das mutações dessas estruturas sociais. Por isso é importante, na minha opinião, um paradigma como uma perspectiva teórica, como proposta pelo Anthony Giddens, que visa trabalhar essa questão da ação social, não de um indivíduo específico, mas da própria ação social, e como ela se reproduz no tempo e no espaço, criando uma estrutura. A partir dessa ideia, dessa teoria da estruturação do Anthony Giddens, nós temos então um instrumental teórico bastante interessante para observar como o direito se reproduz. Essa forma como o direito se reproduz hoje, não só normativamente, mas de outras formas, né, como numa perspectiva sistêmica já se falou, né, se reproduz autopoieticamente, é bastante interessante também, mas afinal de contas eu procurei um caminho que visasse explicar como esse direito se reproduz à luz de uma teoria que não me permita ficar detido na ação de um sujeito, de um indivíduo específico, e nem lidando com certas formas de totalidades sociais como sistemas. Então eu trabalho essa interface entre a ação do indivíduo e a criação de uma estrutura que repercute no direito, e hoje o direito, né, principalmente a partir dessa revolução tecnológica que nós sofremos nos últimos anos, ele, na minha modesta opinião, ele tem que ser trabalhado numa perspectiva que amplie os horizontes do próprio jurista, ou seja, que reconheça os estímulos que nós recebemos diariamente da sociedade e consiga, então, a partir, de repente, até de uma perspectiva hermenêutica, se assim se quiser, atualizar o direito. Então, o direito ele precisa sofrer um processo de atualização, na minha opinião, à luz de teorias sociais, que tem muito a nos ensinar, de teorias comunicacionais, como da Raquel Recuero, que tem bastante a nos ensinar. Por isso que o livro da professora Cláudia Lima Marques é emblemático, na minha opinião, porque ela trabalha perspectivas sociológicas, como o próprio Luhmann, e, ao mesmo tempo, ela trabalha uma série de autores que permitem um diálogo com teorias sociais e que dão ao direito do consumidor atual, que, na minha opinião, é um dos campos mais avançados do direito, é o direito consumidor. Então, a partir de obras como da professora Cláudia Lima Marques, do professor Bruno Mirage, do professor Leonardo Bessa, nós temos uma revolução aí no próprio direito do consumidor, nesse direito dogmático, que está sofrendo muito estímulo dessas influências sociológicas. O direito se atualiza levando em consideração as estruturas sociais. Professor Leonardo Bessa. Bom, inicialmente, parabenizar pelo trabalho, Ricardo, até porque essa perspectiva sociológica não é muito comum, né, na pesquisa jurídica. Normalmente as pesquisas elas são, antes de tudo, dogmáticas, né? Análise da lei, da interpretação da norma, das divergências em torno da norma. Então, seu trabalho tem esse diferencial de buscar esse diálogo entre sociologia jurídica e direito. Eu acho interessante, até para quem nos assiste, você fazer alguma abordagem sobre como há incidência do Código de Defesa do Consumidor. O próprio título da sua obra fala em consumidor. Mas muitos estranham quando você fala em rede social e consumidor, porque, afinal, não é tão facilmente de vislumbrar, né, aquele consumidor tradicional no mercado. Então, eu queria que você fizesse essa abordagem. Como você chega à conclusão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e em que medida isso avança em termos de proteção da pessoa que está numa rede social? O trabalho, ele se insere nessa perspectiva do direito do consumidor por dois lados. Basicamente, no primeiro, nós temos o reconhecimento de que o comércio eletrônico, em geral, trata de uma relação de consumo. Ou seja, a relação que há entre um internauta ao comprar um livro online, isso é uma relação de consumo. Isso está pacificado pela jurisprudência, né, nacional, diversos tribunais, né, no próprio STJ, e está reconhecido. Agora, o grande desafio é tentar entender como esse consumidor, não visto enquanto consumidor, mas enquanto internauta, um sujeito que está inserido nas redes sociais, na internet, como ele pode ser considerado um consumidor se não há, num olhar mais rápido, uma relação de consumo. Então, nós temos reconhecido, já tem até precedentes no Tribunal de Justiça Gaúcho, de que há sim uma relação de consumo, mas como é uma relação de consumo? Se enquadra, então, no artigo 2º e 3º do nosso Código de Defesa do Consumidor, e, se fazendo uma interpretação extensiva, diz que sim. Tem autores que, inclusive, dizem o seguinte,
se não há uma contrapartida, se não há o pagamento por essa relação, como é que pode haver uma relação de consumo? E isso é fruto de um olhar mais ligeiro entre essa relação. Mas se nós observarmos redes sociais na internet, como Facebook, Twitter, eles têm sim uma contrapartida, né? Não diretamente do consumidor, mas esse usuário que está inserido nas redes sociais, ele está fomentando, inclusive, esse comércio que se estabelece hoje na própria internet e nessa plataforma que eu chamo de uma plataforma híbrida entre comércio eletrônico e redes sociais. Então, nós temos uma grande evolução hoje do ponto de vista da jurisprudência. Se reconhece de forma bastante importante que há sim uma relação de consumo entre usuários, entre os usuários e o Google, entre os usuários e o Facebook, mesmo que não haja essa contrapartida, porque o Facebook, o Google, o Twitter, todos eles estão recebendo sim na forma de anúncios e de outras formas. E uma grande questão que eu sempre coloco e que fica de ponto de reflexão geralmente para o sujeito que está inserido nessas redes sociais é: se eu não pago por esse serviço, né, finalmente, como é que isso acontece? Então, tem um grande teórico revolucionário italiano que diz o seguinte: olha, se eu não estou pagando pelo serviço, então pode ser que eu seja o produto. Então, o produto somos nós nessas redes sociais. E isso requer um olhar mais aguçado do direito do consumidor, vislumbrando essa relação de consumo que se estabelece, sim, hoje, já praticamente se pacificando do ponto de vista da jurisprudência, entre usuários e redes sociais. Bem, professor Ricardo, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho também, o professor Marcelo, o professor Leonardo, muito obrigado pela presença. Lembro que você também pode participar do programa. Para isso, basta enviar o seu trabalho, sua tese ou a sua dissertação para o e-mail academia@stf.jus.br. E é possível rever este e outros programas da TV Justiça em nosso site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.